Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Este é mais um vídeo da série do Seminário Internacional que é produzido pela Igreja Cristã Maranata e transmitido aqui através das nossas redes sociais. Lembrando que todas as terças-feiras você assiste a uma edição inédita desse seminário a partir das 19 horas. E esta é a publicação desta terça-feira, dia 8 de junho. E como você já sabe, nesse seminário você assiste a aulas rápidas e objetivas para que você entenda com clareza o projeto de Deus para a sua vida. E hoje, dentro do tema Salvação, nós vamos abordar o assunto Salvação, Ato e Processo. Sim, a palavra ficará. Qual é a abrangência deste projeto de salvação de Deus? Esse glorioso projeto de salvação está colocado na Bíblia em duas palavras: ato e processo. O ato da salvação de Deus em salvar o homem, movido por alguns atributos dele, de Deus, sendo um deles a sua maravilhosa graça. Já o processo da salvação é pela fé, é o resultado para o homem do ato de Deus em salvar. Na carta de Paulo aos Efésios, a Bíblia fala sobre esse ato e processo, dizendo assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos é o ato, por meio da fé é o processo. O ato de Deus em salvar é também movido por outro atributo de Deus, que é a sua soberania. Portanto, a salvação do homem é também um ato da soberania de Deus. Esse ato soberano é uma eleição, ou seja, uma escolha de Deus, porque Ele é soberano para fazer o que Ele quer. E se você perguntar, por que Deus me salva? A resposta é, porque Ele quer te salvar. Isso está no âmbito desse atributo de Deus, que é a soberania. O Senhor Jesus nos deu prova disso quando disse que não é o homem quem escolhe Deus, mas é Deus quem escolhe o homem. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isso está em João capítulo 15, verso 16. Eu vos escolhi a vós. É o atributo da soberania de Deus. Um terceiro atributo para salvar o homem, além da sua graça e da sua soberania, é a sua presciência. Presciência é o mesmo que pré-conhecimento, ou seja, conhecer antecipadamente. Isso se dá, ou acontece, antes que o homem tome conhecimento. Deus conhece o homem ainda antes dele ter nascido. No Velho Testamento, ao profeta Jeremias, por exemplo, Deus disse: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Esse texto está em Jeremias, capítulo 1, verso 5. O salmista, no Salmo 139, verso 16, confirma a presciência de Deus quando diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala sobre a presciência de Deus em salvar o homem, quando diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas, capítulo 1, verso 15. Ainda no Novo Testamento, o apóstolo João confirma isso quando diz: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Todo esse maravilhoso projeto de salvação Deus deixou pronto ainda em um tempo chamado Tempo de Deus. Este tempo é a eternidade, um tempo que não é contado pelo Cronos, ou seja, pelas horas do relógio. A Bíblia fala sobre o tempo de Deus e o tempo do homem. No Salmo 90, versos 1 e 2, dizendo assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De geração em geração é o tempo do homem. De eternidade
A eternidade é o tempo de Deus. Aprove a Deus trazer esse projeto de salvação para o tempo do homem e apresentá-lo ao homem, vindo Ele próprio a este mundo, através da pessoa bendita do seu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem nos afirma isso é o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, quando diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Esta reflexão é parte do conteúdo utilizado nos seminários da Igreja Cristã Maranata. Até a próxima terça-feira, com mais uma edição do Seminário Internacional transmitido pelas redes sociais, quando continuaremos explorando este mesmo tema. A todos, a paz do Senhor Jesus. Sim.